Geografia e hoje a gente vai falar sobre os tipos de climas do Brasil. O clima é um conjunto de variações de tempo de uma determinada localidade, de uma determinada região. Ele pode ser determinado através da observação de fenômenos naturais da nossa atmosfera, verificando com que frequência esses fenômenos ocorrem. Em grande parte do nosso Brasil se encontra a zona tropical, que é a região mais quente da Terra. No nosso país, predominam muito os climas quentes. Vamos falar agora sobre os tipos de climas brasileiros. Primeiro, nós temos o clima equatorial. Ele é um clima muito quente e úmido, com grande quantidade de chuvas durante todo o ano e abrange principalmente a área da Amazônia brasileira. Depois, nós temos o clima tropical. Este clima possui um verão quente e chuvoso e o inverno com temperaturas um pouco menores e menos chuvosas. Clima tropical litorâneo. Também possui verões quentes e chuvosos, porém com temperaturas mais elevadas. As chuvas são distribuídas de formas mais iguais entre as temperaturas. Clima semiárido. Possui temperaturas anuais elevadas e chuvas escassas e irregulares. Ele costuma dominar o sertão nordestino. É um clima que possui muita seca e muita pouca vegetação. Clima subtropical. Possui um verão com temperaturas elevadas e invernos frios. As chuvas são bem distribuídas durante todo o ano e ocorrem na região sul. Então, em estados como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, costuma cair mais neve ou possui mais chuvas durante esse período de inverno, porque são climas mais frios. Por último, mas não menos importante, clima tropical de altitude. Este clima não tem no livro de vocês, porém é importante falar dele. Devido à altitude elevada, as temperaturas são mais baixas entre os climas tropicais, com as chuvas recorrentes e a temperatura que possui menos de 30 graus Celsius, ou seja, esse clima ele é predominante em áreas mais altas, em morros, em montanhas, e esses climas costumam ser mais frios, com temperaturas de menos de 30 graus. A gente pode perceber esse clima, por exemplo, no estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, que possui muitos morros e montanhas, ou em Goiás, por exemplo. A imagem abaixo trata-se do mapa climático do Brasil. De amarelo, nós temos o clima equatorial, localizado no norte do país. De rosa, nós temos o clima tropical, localizado no centro-oeste e um pouco também na região nordeste do país. De verde, nós temos o clima semiárido, são os climas mais quentes, Ficam localizados apenas na região nordeste. De laranja, nós temos o clima tropical de altitude, na região sudeste, lá entre São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro. De vermelho, nós temos o clima tropical atlântico. Fica localizado nas regiões litorâneas, perto das praias, são os climas mais quentes e úmidos. E de azul, nós temos o clima subtropical, que são as regiões mais frias, que ficam localizados no sul do país. Sobre a vegetação do Brasil. Primeiro vamos ver o que é vegetação. Vegetação é um conjunto de espécies de plantas características de uma região. O mapa da vegetação indica os locais onde existe determinado tipo de planta. O Brasil, por ter diversos tipos de clima, apresenta também uma grande diversidade de paisagens vegetais. Observe o mapa e localize o estado em que você mora e que tipo de vegetação corresponde. Se olharmos bem, o Rio de Janeiro apresenta uma vegetação litorânea. As vegetações também podem ser chamadas de biomas. Também vamos ver que biodiversidade é totalidade de gêneros, espécies e ecossistemas existentes em uma determinada região. Logo, ecossistema é um conjunto formado pelos elementos naturais e seres vivos em interação e interdependência. O Brasil abriga vários tipos de biomas, com destaque para alguns que nós vamos ver agora. Começando, primeiramente, pela floresta amazônica.
Ela é hoje considerada o local com maior biodiversidade. Por isso, há tanto esforço na preservação de vegetação nativa. Nesta concentração de vegetais, constata-se que uma árvore é capaz de transpirar até 200 litros de água em apenas um dia. Você sabia que a vegetação amazônica se estende também pelo Mato Grosso, formando a floresta tropical, onde se verificam campos cerrados de vegetação pantaneira? Muito legal, né? Agora nós iremos falar sobre o Pantanal. O Pantanal é uma região onde se localiza a grande reserva nacional da fauna e da flora, considerada hoje um verdadeiro paraíso natural. Lá, várias espécies em extinção são preservadas. Elas são fiscalizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, muito conhecido como IBAMA, que tem o papel de preservar os recursos naturais, como vegetação, solo e água, existentes no território nacional. Ela é caracterizada como a maior planície inundável do mundo. Vamos agora para a Mata Atlântica, que é uma floresta tropical. Ela se estende por todo o litoral brasileiro, além de algumas áreas no interior. Ela foi muito devastada desde a descoberta do Brasil. Contudo, ainda restam algumas áreas como reservas de mata, onde se pode observar plantas ornamentais, como as orquídeas, bromélias e muitas outras. Em alguns trechos, os níveis de biodiversidade ainda são considerados maiores do planeta. Vamos falar agora sobre a Mata dos Pinhais ou Mata das Araucárias. Encontramos ao sul do país outro tipo de floresta subtropical, que chamamos de Mata dos Pinhais, onde grandes pinheiros araucárias sofrem com o extrativismo de suas madeiras. Vamos agora falar da Caatinga, que tem a sua vegetação algumas plantas de folhas grossas e espinhosas e outras rasteiras com galhos secos e poucas folhas. Lá, os vegetais são típicos da Caatinga, como o xique-xique, o agave, a palma e também o mandacaru, que é um reservatório de água servido ao homem das secas e uma grande variedade de cactos. Vamos agora falar sobre o cerrado, que predominam plantas rasteiras e arbustos, com algumas árvores isoladas. Nos últimos anos, a pecuária extensiva e monocultura destruíram boa parte do nosso cerrado. Vamos agora falar sobre a vegetação litorânea, sobre os mangues ou manguezal. O manguezal é um bioma muito produtivo economicamente, pois a população que vive próximas a essas regiões sustentam suas famílias com o que vem do mangue. Existem manguezais em vários pontos da costa brasileira, sendo mais comum onde o mar se encontra com águas doces nos rios. Um manguezal, além de servir como berçário para os animais, como caranguejo, amortece o impacto das marés e contém sedimentos trazidos pelos rios, evitando assim depósitos de parte de sedimentos. Vamos agora falar sobre a vegetação de praia, que é formado por plantas rasteiras encontradas nas areias das praias. Em algumas regiões do litoral é comum encontrarmos o coqueiro. Muito fácil, né? Agora vamos lá no nosso livro fazer todas as atividades com bastante atenção. E qualquer dúvida você pode assistir o vídeo de novo, ou então me perguntar lá na nossa salinha, tá bom? Beijos e fiquem com Deus.